organizado e nós vamos comprar o piso. Coloca assim, 60 dias a gente já vai entrar com o piso, pintada, prontinha a igreja para a gente adorar o nosso Deus. Amém? Aí não vai ter problema. O problema nosso vai ser outro: encher a igreja. Nós temos que encher a igreja. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, as pessoas oravam perto de mim e eu orava: Senhor, enche essas cadeiras vazias, enche esse banco. Eu falei: meu Deus, passa 1 ano, 2 anos e não enchia. De repente encheu. Agora Deus prepara outro tempo. Deus preparou. Vamos começar tudo de novo. Enche esses bancos, essas cadeiras, vai encher. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Onde Deus está, as pessoas vão, porque as pessoas gostam de coisa boa. Hoje eu estava conversando em casa e a minha esposa dizendo: aquilo que é bom, que é bonito, não precisa nem ensinar, que todo mundo gosta. Até uma criancinha disse que chegou num ambiente muito bonito. A criancinha, querido, de 1 aninho, falou: sentiu alegre num lugar bonito. Quem gosta de coisa feia? Ninguém. Então nós temos que... Por isso nós somos bonitos, né, irmãos? Você é bonito? Não? Fala assim: você é bonito, hein? Aí fala para ele: por quê? É assim, na presença do Senhor, até aquele que é feio fica bonito, então você é bonito. Não é verdade, irmãos? Para descontrair, viu? Para descontrair. Graças a Deus. Vamos ler esse texto, querido? Pode ficar sentado como você está. Eu espero que, quando tem muita gente, algumas pessoas aproveitam para ficar mandando mensaginha de celular, para conversar paralelamente, principalmente lá em cima. E eu queria que os diáconos ficassem atentos para não deixar mexer com o celular agora. A gente tem que estar ligado com Cristo, e não no celular para pessoas da terra. Tá? Então o diácono tem a autorização do pastor de chamar a atenção mesmo. Se não gostarem, fala com o pastor. Tá bom? Amém? Então, assim que nós pensamos. João 17. Jesus falou assim: e levantando os seus olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu glorifiquei na terra, tenho consumado a tua obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que o que os tens amado, e eles como me tens amado a mim. Amém, irmãos? Eu quero ler uma porção só desse texto. Vocês já conhecem a oração intercessória de Jesus, dias antes da sua morte, e é muito importante. Primeiro, que quem ora, não ora pedindo qualquer coisa. A oração normalmente é séria. Imagine a oração de Jesus. Então essa oração sempre traz coisas para nós maravilhosas. Então eu gostaria de meditar um pouco nesse texto. Mas antes eu queria dizer para vocês um pouco do culto público. Esse culto aqui hoje é um culto público, não é verdade? Todos entram no culto público. O culto público frequentam 3 tipos de pessoas. Primeiro, aqueles que vêm à igreja e eles sentem intensamente a presença do Senhor. Eles sentem, eles ficam cheios, e alguém que está do lado até incomoda: mas por que está sentindo assim? Mas sente de verdade, irmãos, porque Deus se manifesta no culto público de fato. Então o primeiro tipo de pessoas que estão no nosso meio é aqueles que sentem realmente, e você não sabe que gostoso que é sentir a presença de Deus no culto público. O segundo grupo de pessoas que podem estar no nosso meio, que sempre estão nos cultos, nas igrejas de Cristo, são aquelas pessoas que sentiram muito a presença de Deus no passado, mas se afastou de Deus, perdeu a comunhão, agora estão na igreja buscando novamente uma
aproximação, buscando novamente a presença do Senhor. E tem um terceiro grupo de pessoas, que são aqueles que estão vindo, nunca experimentaram o poder de Deus, não sabem direito o que é isso, fica até meio assustado, que poder é esse? Mas essa pessoa, com uma busca interna, um desejo que ela tem, que ela necessita, ela vem e quer experimentar o poder de Deus. Para os três grupos, o Senhor está aqui para manifestar sobre a tua vida. Para você que perdeu a comunhão, para você que já está sentindo e para você que não sabe o que é sentir, Deus vai se manifestar intensamente. Que é o Deus da igreja, é o Deus que ora. Você vê Jesus Cristo orando, Jesus Cristo orando, que maravilha! Eu vejo um rapaz, um dia ele falou uma coisa interessante, que estava escrito em livros, Thomas Carlyle, diz o seguinte, que a mãe dele orava tanto, que ele tinha uma imagem, era como um quadro na mente dele, que ele via aquela mãezinha orando, naquele quadro aparecia aquilo que era mais importante na vida dele, o mais elevado na vida dele, falando com aquele que era mais elevado para ela nos céus. Então, para ele, a mãe era mais elevada. Só que a mãe buscava o mais elevado, que ela conhecia lá nos céus. O teu Deus está nos céus. Talvez a tua mãe é a mais elevada das criaturas, mas aqui na terra existe o mais elevado lá nos céus. E você, a tua mãe, o teu pai, os teus amigos deverão buscar aquele que é mais elevado, que está lá nos céus. É coisa maravilhosa isso. Faz parte do corpo de Cristo, faz parte da igreja. Foi por isso que Jesus orou tanto, foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. É interessante isso aí. Escute, tem algumas pessoas que descobriram o poder que há na igreja, descobriram que um culto público como esse é como uma casa de força. Você já viu? A Caiuá mesmo agora, dependendo da construção, igual na igreja, queria que a gente fizesse uma cabine, uma casa de força. Existe casa de força, onde sai energia. Algumas pessoas já descobriram que a igreja é uma caixa de forças. É ali que abrem canais onde a graça de Deus e o Espírito Santo flui para transformar a vida do homem, para purificar, para dar coragem. Esses canais são abertos na igreja de Cristo para dar força, para dar comunhão, para dar fé. Esses canais, eles são abertos na igreja, no culto público. Começa o início, uma abertura que você não conhecia, portas que você não conhecia, canais que você não conhecia, que flui a graça de Deus e te mostra algo que você nunca imaginou. Isso é para aqueles que conseguem tocar nas vestes do Senhor Jesus. Isso são para aqueles que estão no culto, mas sabem por que estão, sabem o que querem e por que estão aqui. Sabe? Talvez a pessoa não entende nada de teologia, não entende nada, não leu muito a Bíblia, não entende muito de Bíblia, mas se você abrir o teu coração e dizer: Deus deste culto, se o Senhor tem força, entra na minha vida. Aleluia, aleluia. Esse Deus entra, esse Deus é poderoso. Diga para o teu irmão: esse Deus é poderoso. Aleluia. E Ele está aqui, meu querido, nesse lugar. Ele está aqui nesse lugar. Amém. Deus poderoso, Deus forte, que levanta do monturo necessitado. Que Deus maravilhoso este nosso. Sabe, esse privilégio que nós temos foi o que Jesus conquistou na cruz. E agora eu olho aqui no texto, ele nos dá cada exemplo maravilhoso. Eu vejo já no início do texto, João 17, uma dependência total que Jesus tinha do Pai. Se Jesus era 100% dependente do Pai, imagine nós, queridos. Jesus, ele era 100%, tudo que ele ia fazer, ele orava. Orar e falar com o Pai, ele dizia: Pai, eu preciso. Pai, faça isso. Pai, eu sei que sempre o Senhor nos ouve. Na oração da multiplicação dos pães, simplesmente ele pegou um pão e deu graça e disse: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Ele sempre estava pedindo ao Pai, sempre falava com o Pai. Você imagine nós. Jesus nos deu o exemplo na oração intercessória. João, ele começa a dizer o seguinte, ele fala assim: Jesus falou assim, e levantando os seus olhos para os céus. Era assim que João descreve as atitudes de Jesus, que ele levantando os olhos para os céus. Primeiro, que ele sabe que o céu é de cima.
e o inferno é para baixo. Ele sempre elevava os olhos para os céus para tirar os olhares dos homens e dizer que Jesus não estava pensando simplesmente nas coisas aqui na terra. Jesus olhava para os céus. Tem muitas pessoas que só olham para a terra, só vê problema na terra, só vê dificuldade na dimensão terrena. Mas o Senhor Jesus te chama para fazer como Ele. Olha primeiro para o céu. O salmista no Salmo 121, ali diz a Bíblia, o salmista dizendo: eleva os meus olhos para os montes. Jesus não olhou para os montes. Repita comigo: Jesus não olhou para os montes, Ele olhou para o Pai. Oh, aleluia. Talvez você está olhando para os montes. O salmista começou assim, deu uma pausa, e depois que ele pergunta de onde vinha o socorro, ele nem sabia. Depois que ele ainda consegue a graça de Deus, mas Jesus foi direto. Ele não olhou para o monte, para dificuldades, mas ele olhou para o Pai. Olhe para o Pai. Para de olhar para a terra. Para de olhar para essas dificuldades humanas que você tem. Olha para o Pai. Aí você recebe a força que existe na igreja. Não é brincadeira o povo desse reunido. Não é brincadeira a unção que está nesse lugar. Agora há pouco já houve uma manifestação forte aí. E o bicho falou que quer pegar o pastor. Agora. Tá? Mas existe uma força tão grande que neutraliza todo o principado e potestade. Aqui não tem vez, porque o maior está conosco. Ele pode falar o que quiser, mas aqui é uma caixa de força, uma casa da força, uma casa de energia. E eu me alegro por servir esse Deus. Não é qualquer Deus não, irmãos. Não é um Deus morto não. Não é um Deus de pendurado na parede não. Não é um Deus de simpatia que as pessoas fazem. É um Deus vivo. É o Deus que Jesus nos apresenta. Ele diz: levantando os olhos aos céus, disse: Pai. Então, meus queridos, levante os olhos para os céus. E qual é a segunda palavra que Jesus fala? Ele diz o seguinte: é chegada a minha hora. Que hora era? Era a hora era a hora que ele não tinha como sair. Era a hora que ele estava como se fosse num beco sem saída. Não estava num beco sem saída porque ele olhou para os céus. Porque para Jesus não tinha jeito. Ele pediu: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não foi possível afastar o cálice. Então ele disse: Pai, agora a hora chegou. Há momento da nossa vida que não tem saída não. Fala: Deus, agora ou é o Senhor, eu estou perdido. Agora, Pai, chegou a hora. O que eu faço, Pai? É a hora da dor. É a hora do medo. É a hora de enfrentar o desconhecido. É a hora que dá vontade de fugir, não é? Desistir de tudo. Mas Jesus não fez isso. Ô Pai, agora é só com o Senhor. Tem momentos na vida do ser humano que será só o Senhor. Talvez você não passou por isso ainda, mas um dia você vai passar. Vai chegar um momento que todo mundo vai te abandonar. Vai chegar um momento que ninguém vai estar com você. Agora chegou a hora. Agora é só o Senhor. Acabou. Ali a mãe não pode ajudar. Ali o pai não pode ajudar. Os amigos foram até a porta, abaixaram 7 palmos para baixo. Tchau. Foi embora, todo mundo para sua casa. Vamos para frente, né? Vamos lá. E corre. É só Jesus. Tem hora, queridos, que chegou a hora e acabou. Talvez não seja a hora da morte, mas uma hora de dificuldade, você se sente só. E agora, o que eu vou fazer? Você diz: Pai, agora eu tenho que enfrentar. Não dá para me fugir. Chegou a hora. A hora é agora. É nessa hora que você sabe a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. É nessa hora que aquele que serve o Senhor começa a contemplar a glória de Deus e diz: Senhor, eu estou vendo que eu não estou só. Eu estou vendo que o Senhor está comigo. Eu estou vendo o Senhor, Deus, que tu és fiel na tua palavra. É nesta hora que o cristão verdadeiro, que recebe força da igreja de Cristo, ele não teme, ele não espanta, ele não desestabiliza, porque ele sabe que o Pai é o socorro bem presente na angústia e na tribulação. É nessa hora. Chegou a hora, Pai. Chegou a hora. Interessante que ele diz o seguinte, outra palavra que ele diz: glorifica a teu filho. Olha Jesus pedindo. Jesus está fazendo aqui uma oração para ele. Jesus, essa oração é chamada oração intercessória. Intercessão é aquilo que ora para outro. Mas primeiro Jesus começa orando para ele. Ele disse: Pai, chegou a minha hora, Pai. Aí ele disse: glorifica-me tu. O que essa palavra glorifica? O que Jesus estava querendo do Pai? O que Jesus precisava do Pai? Quando ele pediu glorifica-me tu, será que ele pedia riqueza?
uma glória, um sucesso que ele tinha na eternidade antes, o que Jesus pedia? Segundo o hebraico, a palavra hebraica, essa palavra glorifica é Adar, e tem outra conotação também de Kabed. Esse Adar significa glorificar, significa dar poder, dar autoridade, dar força, elevar. Porque no momento, esse momento que Jesus disse agora chegou a hora, ele pediu glorifica, ele estava dizendo me sustenta, me dê autoridade. Então glorificar era dar autoridade, reconhecer o peso da pessoa. Inclusive essa palavra glorificar vem daquela palavra Icabode, que quando a nora do sacerdote Eli descobriu que o sacerdote morreu, e seu marido também, ela estava prestes a dar à luz um filho, ela se curvou e deu à luz um filho, e já morrendo colocou o nome do filho Icabode, ou seja, foi-se a glória de Deus. Aí é negativa, foi-se a glória de Deus, mas Jesus estava pedindo, Deus glorifica-me tu, me dê autoridade, me ajuda, me fortalece para me suportar essa hora. Era isso que Jesus estava fazendo. Ele estava dizendo, Senhor, eu te glorifiquei. Ele diz o seguinte, glorifica-me tu, glorifica-me tu, para que o Filho te glorifique, para que o Filho te glorifique junto ao Pai. Então ele estava dizendo, Senhor, se o Senhor me ajudar agora, nessa hora H, como é que eu vou te glorificar depois? Então glorifica-me tu, me eleva, me ajuda, me dê força para me enfrentar a cruz, enfrentar esse problema, me dê força, para que eu possa glorificar o teu nome depois. É isso. Tem momentos na nossa vida, tem momentos que parece que parou a nossa vida. Você pode orar como fez Jesus, que é o exemplo maior. Senhor, me dá força, Senhor, para que depois eu possa te glorificar. Não deixe eu recuar, não deixe eu envergonhar teu nome. Senhor, me fortalece, porque eu não consigo, eu não posso. E Deus fez isso, fez com Jesus e faz com você também. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fez com Jesus e faz com você também. Interessante, algumas lições que nós tiramos, que a oração é importante, que Jesus mesmo orou. Jesus orou, é sinal que nós precisamos orar também muito. Inclusive este ano é o ano de oração dessa igreja. É o tema que nós temos, é oração, santificação e colheita. Jesus orou. No segundo lugar, eu vejo que ele reconhecia o Senhor como único. Ele começa a falar do Pai, da glorificação que ele pedia, que ele sabia que ele iria vencer a cruz. E ele começa a dizer para o Pai o seguinte, no versículo 3, sobre a vida eterna. Ele diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. João 17, versículo 3. Ele estava dizendo, a vida eterna, Pai, eu sei que é esta. A vida eterna é reconhecer o Senhor como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo que tu enviaste. Então a vida eterna se resume nisso. Se você reconhecer Deus na tua vida, como eu sou o que sou, como o único Deus, o Deus de Israel, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, você já entrou na vida eterna, você já desfruta do reino dos céus, você já desfruta da eternidade. A eternidade não é depois que morre, a eternidade começa na tua vida, quando você reconhece Deus como o único na tua vida, o Deus de Israel. Não existem vários deuses, existe o Deus que tirou o povo do Egito, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que é o Pai de Jesus Cristo e é o teu Deus também. Amém? Então quando eu reconheço, eu já entro numa dimensão da eternidade, eu já começo a desfrutar da eternidade na minha vida, já começo a desfrutar das bênçãos oriundas do reino dos céus, e a coisa começa a mudar. Amém, irmãos? As coisas era isso que Jesus estava dizendo. A vida eterna é esta, que te conheça a ti, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Portanto, Senhor, glorifica-me tu, dizia o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você reconhece que Jesus é o único, que Deus é o único, amém? Que é o Pai de Jesus Cristo, que Jesus é o único e suficiente Salvador, amém? A pessoa religiosa, ela crê em tudo. Você já ouviu falar que alguém diz assim, aquela pessoa é religiosa demais? Ela crê em tudo não é religioso demais. É uma pessoa ignorante acerca da palavra de Deus, precisa de oração, mas aquele realmente que confia no único Deus, em Jesus, que ressuscitou dos mortos, é aquele cristão verdadeiro que vai morar nos céus
louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? É um único Deus. Você já leu Isaías 45, versículos 5 e 6? Isaías 45, versículos 5 e 6. Eu sou o Senhor e não há outro. Versículo 5. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Tremendo. Versículo 6 na parte B, de Isaías 45. Fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Existe só um Deus. Foi pregado domingo passado, do Deus verdadeiro e dos deuses falsos. E Deus, não sei porquê, mas fez com que eu pincelasse. Não foi combinado não, novamente, do verdadeiro Deus. É sinal que tem muitos deuses nos atormentando, tem muitas coisas nos atormentando. Precisamos reconhecer na nossa vida, só existe um Deus na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Se você canalizar a tua fé nesse Deus aí, de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que fez todo o poder na história da igreja, Ele realizou milagres. Se você o reconhecer na tua vida, você passa a desfrutar da eternidade. Amém. Então nós vemos Jesus orando, nós vemos Jesus reconhecendo o Pai como o único e verdadeiro Deus, e nós vemos Jesus orando por nós, intercedendo por nós. Ele não estava intercedendo só em favor dos discípulos, e Ele faz um pedido maravilhoso em João 17, versículo 23, olha só, 17, 23, Ele diz o seguinte: eu neles, Pai, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado, a eles como tens amado a mim. É interessante isso aqui, que Jesus diz: eu neles e tu em mim. Você já pensou, Jesus em você, e é lógico que Deus está em Jesus? Então é Deus Pai e Deus Filho em você. Jesus dizia: eu nele e o Senhor em mim, para que eles sejam perfeitos. Por que às vezes a gente está longe de ser perfeito? Porque nem sempre Jesus está em nós. Nem sempre. Dizia Jesus: eu neles e tu em mim, Pai, para que eles sejam perfeitos em unidade. Você é perfeito em tanta coisa. Você é perfeito, você é honesto, tá? Pagador das dívidas, né? Uma pessoa boa, pai de família, ora, mas você não é perfeito em unidade às vezes. Então Jesus intercedeu porque é muito importante isso aqui, que seja perfeito em unidade. Tem muitas pessoas que parece que elas são quase perfeitas, mas falou em unidade, unidade eu estou dizendo é unir você com outro irmão, você com outra pessoa. Falou em unidade e se espinha. Parece aqueles porcos espinhos, né? Que encosta no outro se espinha. Falou-se em unidade, aí não há perfeição. E é uma coisa que parece assim para nós cristãos, que isso não é de muita importância não, mas é tão importante que foi mencionado na última oração de Jesus com o Pai, na última conversa, dizendo: eu neles, Senhor, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Olha, e para que o mundo conheça que tu me enviastes. O mundo só vai conhecer que Jesus realmente veio quando nós conseguimos ser unidos uns com os outros. É difícil demais, porque envolve desejos, envolve sentimentos, envolve competição. Há uma certa competição, não tem jeito. Você já viu que sempre quando a pessoa morre, ele fica santo? Tadinho, tão bonzinho, que nada, está falando mal dele, ele torcendo para morrer, chora, tão bonzinho. Todo mundo fica bonzinho quando morre, sabe por quê? Porque não vai competir mais com você, não vai te chamar atenção mais, não vai te machucar mais, tá? Não é mais ameaça para você. Então você chega perto, se arrepende, tão bonzinho, todo mundo vira santo depois que morre, né? Me batia tanto, mas você é um santo, né? Meu Deus. Aí é fácil se unir depois que morre, mas vivo, você aguentar o eu da outra pessoa, não é fácil, irmão. Se Cristo não estiver em mim, e lógico que Deus está em Cristo, nós nunca seremos perfeitos, nunca. Eu não estou falando perfeito em outras coisas, estou falando perfeito em relacionamento. E Jesus, ele insiste na oração intercessória, dizendo para que todos sejam um, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim e eu em ti.
que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. João 17, 21. Então nós vemos aqui a necessidade que Jesus via na sua igreja da unidade. Não é fácil não, irmãos. Mesmo porque nós temos pensamento diferente, comportamento diferente. Um é sanguíneo, outro é colérico, outro é melancólico. Sabe que o sanguíneo ele é agitado, Pedro era sanguíneo, né? Já Moisés era melancólico, lentão, tá? Mas um lentão, quando se irrita também sai de baixo. Uns pensamentos esquisitos, tá? Fleumático é uma pessoa difícil. Se vocês soubessem de temperamentos antes de você casar, você não casaria um sanguíneo com melancólico. Misericórdia. Então nós temos temperamento, e como nós seremos, queridos, unidade, uma perfeita unidade, se nós formos sarados em nossas emoções. E essa cura você não vai encontrar no divã de um psicólogo, não. Essa cura é só Jesus entrando dentro do teu coração, senão não tem como acontecer. É só Jesus. Por isso que Jesus está falando: Pai, eu preciso entrar neles, e o Senhor já está em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Por isso que dentro da igreja, nós temos que dizer: Senhor, vem em mim, Senhor. Senhor, entra no meu coração, Senhor. Senhor, eu quero sentir a Tua presença, Senhor. Eu quero sentir o Teu poder, Senhor. Eu não quero fazer parte daqueles que vêm e não sentem nada. Eu não quero fazer parte daqueles que sentiam, mas não sentem hoje mais. Eu quero sentir agora o Teu poder. Assim sendo, Deus, através do Espírito Santo, entra em você, e aí você começa a ter uma certa perfeição em relação a relacionamentos. Amém, irmãos? Não é fácil o relacionamento. É fácil? Alguém disse que você só conhece uma pessoa quando come um saco de feijão com ela, né? Acho que 2 quilos já dá para conhecer de feijão, não precisa um saco não. Mas né? Aí que começa a conhecer. Então, meus queridos, não existe ninguém perfeita para você falar assim: eu me dou tão bem com ela. Existem aquelas amizades que parece que encaixou, mas sempre, daqui a pouco explode. Não vai um ano para dar uma treta, não vai, é meses. Eu arrumei uma colega, que uma amiga, mas que maravilha. Daí um ano, não passo, não quero nem de frente à casa dela, eu passo mais. É assim. Então não é fácil. Se já agora a igreja de Cristo, o Senhor Jesus fica muito triste e chateado quando ele percebe que a igreja não está em unidade. Assim sendo, ele não pode fluir, não abre muitos canais do Espírito, a graça de Deus não flui, aí não fortalece as pessoas, não santifica as pessoas, e muito menos vem a fé, porque vira uma coisa sem graça na igreja. Mas a graça de Deus estando presente, tudo muda, tudo se transforma. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Perfeito. Era isso que Jesus queria, perfeita unidade. Aí eu estive olhando, e Deus colocou no meu coração para me ver só um pouquinho a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. O apóstolo Paulo entendeu muito bem o que era ser isso, o que Jesus Cristo queria dizer perfeita unidade, que Jesus entra no coração. Quando ele entra no coração, a perfeição na unidade. Eu quero dizer uma coisa para você: quando Jesus entra no coração, junto com Jesus, sabe o que entra? O amor. Repita comigo: o amor. Entra o amor também, e começa o apóstolo São Paulo, em capítulo 3 de 1 aos Coríntios, falar sobre a excelência do amor. A excelência. Ele diz que havendo profecia, que isso não serve para nada. Havendo línguas, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Olha aqui, está falando a língua dos anjos. Para diante do amor. Havendo qualquer coisa de dons espirituais miraculosos, tudo tem que parar e se curvar diante do amor. Era isso que Jesus queria, para acabar com a arrogância, para acabar com aquele orgulho religioso daqueles que oravam e pessoas eram curadas. Diante do amor tudo se cala, diante do amor tudo acaba, porque o amor tudo resolve. Amém? Você sabia que quando nós fazemos alguma coisa por amor, a gente faz contente, a gente fica alegre, não é verdade? Eu já disse aqui por várias vezes, aquela moça apaixonada que casou com um jovem, que trabalhava, não fazia quase nada no trabalho, no escritório, no telefone,
força do amor. Se a força do amor é tão importante assim, imagina a força de Deus, o divino e eterno Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo motivado pelo amor é gostoso demais, irmãos. Gostoso demais. Agora, aquilo que é motivado pelo ódio, pela falta de comunhão, é uma tragédia, nos cansa, fica difícil demais, fica insuportável, intolerável. Por isso que o Senhor, através do Evangelho, quer nos curar. Nós precisamos ser curados. Não é fácil não, irmãos. Eu tenho minhas dificuldades também, você tem também. Por isso nós vamos orar, nós vamos jejuar e dizer: Deus, o inimigo quer confusão, mas nós queremos união, que é Cristo que disse isso para nós. Confusão é do inimigo, a união é o nosso Deus, que nos garante através da presença do Pai. Amém. Eu não sei se você hoje está enfesado. Tem alguém enfesado aqui? Enfesado não é cheio de fé não, foi enfesado de verdade. Eu não está tão enfesado, mas cheio de fé. Não, é outra coisa. Tem alguém bravo? Tem alguém que chegou aqui na igreja que está... Tem alguém assim? Deixa Deus entrar no teu coração. Ele vai te encher de amor, você vai ver gostoso. Amanhã você vai amar o dia que nasceu. Amanhã você vai amar o prato de comida que vai estar na tua frente. Pode ter um zoião lá frito em cima do prato, você vai gostar. Não importa, você vai gostar. Você está cheio de amor.